Estão animados? Sim. Boa noite. Boa noite. No primeiro dia nós falamos um pouquinho sobre um princípio para ter a vida plena. O primeiro princípio é você aceitar Deus como único Senhor, porque só há um Deus, Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra. Ao contrário do que as pessoas dizem aí, um grande líder disse em outubro do ano passado, que ele não é um Deus que tem uma vara de condão e que criou o mundo em 7 dias. Sim, ele criou o mundo em 7 dias mesmo, literais, de acordo com o que a Bíblia falou, de acordo com o que a Bíblia revela. E a partir do momento que você aceita esse Deus que criou o mundo em 7 dias literais, esse que é o princípio, é a origem de todas as coisas e a vida também, você entende que o primeiro momento da criação dele foi o tempo. E você tem que separar tempo para esse Deus. Você deve fazer o seu itinerário diariamente. Eu desafiei você no domingo a fazer o seu itinerário todos os dias. Antes de você dormir, você precisa saber o que você vai fazer amanhã. E se sobrar tempo, aproveite para aprender alguma coisa nova. Sempre vai ter tempo para você aprender algo novo e crescer. Mas o mais importante de tudo, deixar pelo menos, no mínimo, 1 hora para ter comunhão com esse Deus, com este grande Deus, o originador da vida, a fonte da vida, para você ter uma vida plena. Ontem eu falei sobre um terceiro princípio para ter uma vida plena. O princípio da imago Dei, da imagem de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. E como é que o inimigo tem destruído isso? Quando a Bíblia diz que você é feito à imagem e semelhança de Deus, muito próximo aqui, no mesmo verso praticamente, fala sobre a fecundidade, sobre a questão sexual. E uma maneira de você destruir a imagem e semelhança de Deus é você viver fora dos princípios divinos na questão sexual e na questão do relacionamento também. E hoje nós vamos falar sobre uma segunda parte. Fora essa questão sexual, afora a questão do relacionamento, para você ter uma vida plena e ser um ser de vida plena, nós entramos então no quarto princípio, que está em Gênesis capítulo 1, verso 29. E esse aqui Satanás também tem trabalhado, viu? Para destruir a imago Dei, a imagem de Deus das pessoas. Gênesis capítulo 1, verso 29 diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. A segunda coisa que destrói a imago Dei do ser humano, fora a questão do relacionamento, a questão do sexo, é a questão da alimentação. Quando você se alimenta de maneira errada, você embota o seu cérebro. Eu fui fazer uma visita lá e fui super bem atendido hoje, na casa de um colega. E ele fez com todo carinho, ele saiu correndo, comprou umas coisas e eu acabei não comendo. Porque eu ia pregar e eu nunca como antes de pregar. Porque eu preciso estar com o estômago vazio. É um conselho isso, na verdade, do Espírito de profecia, viu? Sabe? Você tem que tomar cuidado com o que você coloca dentro do seu estômago. Toda vez que você vai colocar algo dentro do seu estômago, na sua boca, você precisa pensar antes se você está edificando a imago Dei ou destruindo a imago Dei, a imagem de Deus. E Satanás ele tem sido muito astuto nesse ponto. Essa é uma verdade presente para nós, desde 1863. No final de 1863, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pregado
e pregado muito sobre esse assunto. Desde 1863, a Igreja Adventista tem alertado sobre isso. E é interessante você dar uma olhada na internet, viu? Para você ver o quão assustador é esse assunto. Procure, por exemplo, alguns vídeos ou alguns textos que falam sobre o POP, POPs, poluentes orgânicos persistentes, que são usados hoje em produção de alimento, poluentes esses que foram proibidos na época da Segunda Guerra Mundial, feito lá por Adolf Hitler, lá com aquelas experiências que eu já comentei com vocês. Mas na década de 80 foram liberados misteriosamente ou financeiramente a BASF, a Bayer, essas grandes empresas aí de medicamentos são produtores disso. Poluentes orgânicos persistentes são um tipo de poluentes que entram no alimento e quando eles têm contato com o nosso organismo, ele não sai do nosso organismo. Eles permanecem ali. Tem você notado que os produtos estão cada vez mais industrializados e modificados quimicamente? Que a engenharia da alimentação, o principal objetivo dela é trocar o ingrediente natural por um artificial que consiga ser produzido em larga escala, mais barato. Se você pega um pão e coloca dentro do micro-ondas, um pão caseiro, coloca dentro do micro-ondas para aquecer, você já fez isso? O que acontece com o pão? Fica duro, não fica? Como é que os caras conseguem inventar um negócio embalado lá, com um sanduíche pronto? Você taca dentro do micro-ondas lá e o pão sai macio, a carne cozida, o queijo derretido, com ketchup e mostarda, tudo junto lá. Eu fico impressionado com isso. Como é que eles conseguem chegar nesse ponto de desenvolvimento do alimento artificial, destrutivo? Você precisa entender, e amanhã a gente vai começar a falar, eu já vou dar uma introdução aqui, porque o sermão de ontem com o de hoje vai culminar no de amanhã. O grande conflito e a vida plena. Você não pode se esquecer que você vive em meio a um grande conflito. E que esse grande conflito ele é muito mais real do que você imagina. Muito menos, vamos dizer assim, espiritual do que você imagina. Porque quando a gente fala de grande conflito, as pessoas pensam logo em demônios, em anjos. Mas o conflito se desenrola do momento que você acorda ao momento que você vai dormir. Inclusive quando você está dormindo. E aí eu volto agora e resgato algumas coisas que eu já conversei com vocês. Se eu não durmo no horário correto e de maneira correta, isso vai interferir no meu relacionamento, porque vai interferir no meu humor. Vai interferir no meu humor. Influenciando nos meus relacionamentos, e aí segue também agora o modo como eu me alimento. E dependendo do modo como eu me alimento, também vai interferir no humor. Vai destruindo a imagem de Deus que Ele criou você e vai transformando você, animalizando você. Como é que está a sua alimentação? Se você não cuida do seu tempo, será que você se alimenta no tempo correto? Sendo que o primeiro princípio é a organização do tempo, que nós conversamos, o segundo, né? Quando você se alimenta? Como você se alimenta? Tem você a preocupação de construir e através, que é o Espírito Santo que faz isso, lógico, mas está você sendo co-obreiro, como Paulo diz, de Deus, na reconstrução da imago Dei? Tem você se utilizado de substâncias tóxicas? Fumo, bebida, drogas? Como é que está a sua vida nesse ponto?
A grande artimanha de Satanás é enfraquecer a sua mente. Enfraquecendo a sua mente, ele pode fazer o que ele quiser com você. E lembre-se, ele sempre quer, o objetivo final dele é destruir a imagem de Deus do qual você foi criado. Então eu já falei sobre os pops aí. Outro documentário que você tem que assistir, você deve assistir, é um documentário francês chamado O Mundo Segundo a Monsanto. O Mundo Segundo a Monsanto. Você já ouviu falar nesse nome, Monsanto? Monsanto hoje ela é responsável por 85% dos grãos produzidos no mundo. 85% do que você consome no mercado saiu da Monsanto, direta ou indiretamente. Óleos, grãos, pães, tudo praticamente sai da mão deles. Mas talvez você já ouviu falar uma marca de um veneno famoso aí, que é para secar o mato, chamado Roundup. Já viu esse veneno? Roundup? O fabricante é a Monsanto. A Monsanto é a fabricante do Roundup. E junto com o Roundup ela fabrica algumas outras coisas. Por exemplo, soja Roundup, milho Roundup, grãos que são modificados geneticamente para quando você usa o veneno Roundup ali, o grão não morre. Tudo o resto ao redor morre, menos o grão. Extremamente cancerígeno, extremamente destrutivo. Há uns anos atrás, aí eu acho que uns 4 anos atrás mais ou menos, a Monsanto ela deu o privilégio para a Argentina de montar uma indústria lá. Sabe o que os argentinos fizeram? Fizeram barricadas, dormiram no meio das estradas, interromperam e expulsaram a Monsanto da Argentina. Porque aonde ela se instala na fábrica, todo o solo ao redor é contaminado. Como uma bomba atômica, vamos dizer assim. Sabe onde é a fábrica da Monsanto aqui no Brasil? Campinas. Bem próximo a nós. O Brasil é um dos maiores consumidores, compradores da Monsanto. Assistam o vídeo, O Mundo Segundo a Monsanto. Assistam o documentário, vocês vão entender o que eu estou falando. Uma empresa que foi galgando, começou com químicos alemães, lá dos nazistas que fugiram do nazismo e vieram para os Estados Unidos. Uma empresa de um século já de existência. Começou antes até, né? Mas ela começou a crescer quando caiu na mão dos nazistas, dos cientistas nazistas. Como você se alimenta? Existe uma guerra, e essa guerra é real. Satanás, não fique pensando você toda vez que você pensa em batalha espiritual. Parece que as pessoas, e há um discurso aí fora, televisivo e midiático, filmes, que mostra a guerra espiritual como sempre sobrenatural. É possessão versus exorcismo. E não é isso. A guerra ela é mais no dia a dia. A guerra ela é mais sutil. E a guerra ela acontece dentro da sua geladeira, no seu armário, na sua mesa. Como você se alimenta? Do que você se alimenta? Está edificando a imagem de Deus em você? Vou dar aqui 2 testemunhos para você. Porque você já entendeu, viu? Eu já dei a fonte aí. Se você fizer essas 2 pesquisas, você vai... Eu não tenho tempo para ficar falando em detalhes tudo que passa lá naquele filme de 1h30 e nem os documentos aí mas pesquisem. 2 testemunhos para vocês entenderem a questão da importância da alimentação. No ano de 2010, foi o ano da Copa na África, né? Deus me deu a bênção de fazer um chamado para eu fazer um projeto evangelístico em Guiné-Bissau.
pela Copa do Mundo ser na África do Sul, Deus me deu uma bênção dupla, porque a passagem estava tão cara para ir para Bissau, que saía mais barato ir pela Turkish Airlines de São Paulo para a Turquia, que é o dobro do caminho. Depois eu peguei um outro avião na Turquia para voltar para Bissau. E logicamente que aí eu explico o que eu falei ontem. Por isso que eu tive a oportunidade de ir para a Turquia, porque quando eu voltei, aí eu peguei um intervalo ali para conhecer as terras bíblicas, né? Mas saía mais barato esse voo. A Igreja Adventista Mundial, a Associação Geral, subsidiou 50% dessa viagem e eu entrei com 50%. Eu não. Irmãos amados aí que subsidiaram essa viagem para mim. E chegando em Bissau, o 8º país mais pobre do mundo. Era um dos mais ricos da África, mas por causa de uma guerra civil no ano 2000 e pouco, ele foi totalmente destruído intencionalmente, porque ele estava levando ideias de independência econômica, financeira, territorial, produtiva, enfim, independência, para outros países ao redor também. O Banco Central Equatoriano, o Banco Central da Guiné Equatorial ali, daquela região, se você olhar para o mapa sem entender onde que é, olhar daquela curvinha do Brasil ali, onde fica Natal, é só você nadar, atravessar o Oceano Atlântico, é ali daquele outro lado. Vem na dobra também do mapa na África ali, na janela 1040. País com muitos muçulmanos. 8º país mais pobre do mundo. Quantas vezes eles comiam por dia? Uma vez. Entre as 2 e 3 horas da tarde. 14 e 15 horas. O que eles comiam? Todos os dias. Peixe, porque era uma cidade litorânea, onde eles pescavam. Arroz que eles plantavam. Todas as casas ali, imaginem bairros assim, não tão organizados com ruas, né, mas bairros assim, tudo de terra. E aí eles faziam uma plantação de arroz em comum assim, num território comum, e aí cada um pegava um pouquinho de arroz. Peixe, arroz e manga, tudo junto. O arroz ficava amarelinho. A manga nossa, brasileira, não é brasileira, veio de lá. Lá é do mato. Onde você anda em Bissau, você vê um pé de manga, para cima e para baixo. É isso que eles comiam, todos os dias. Arroz, manga e peixe. Eu comecei a notar algumas diferenças entre eles e eu. Primeiro, a arcada dentária, perfeita. De todos, os dentes perfeitos, de todos. Mas o que me chamou mais atenção foi quando eu preguei à noite. Porque toda vez que eu prego, sabe, eu preguei lá 17 noites, 18 noites mais ou menos. Toda vez que eu prego, quando eu vou pregar no outro dia, eu faço o que eu fiz com vocês. Eu fiz o quê? Um exercício aqui de anamnese. Relembrar o que foi feito, o que foi dito no sábado, no domingo, na segunda. Eu fui fazer isso com eles. E sabe o que aconteceu? Eles sabiam mais do que eu tinha falado. E eu comecei a notar que quando eu li a Bíblia, no outro dia tinha pessoas que recitavam o que eu tinha lido, sem ter contato com a Bíblia. Foi nesse país que eu descobri o que a alimentação, a televisão e a tecnologia faz com a gente. Eu fiquei impressionado com a capacidade mental deles, de retenção de informação. Enfim, nas minhas outras noites eu não estava nem mais relembrando o que eu tinha ensinado, porque senão passaria vergonha. Então é por experiência própria.
Cuidado com o que você se alimenta. Cuidado com como você se alimenta. E resgatando um pouquinho do tempo lá que eu falei no domingo, cuidado com o que você investe o seu tempo. Eu não falei lá, eu vou falar aqui. Eu acho que eu não falei lá. No domingo vou resgatar aqui um pouquinho. Cuidado com a televisão, viu? Falei da televisão? Não permitam, mães e pais, não permitam seus filhos assistirem televisão durante a semana. Se você quer que ele seja um jovem criativo. Agora, se você quiser que ele seja um jovem, um adulto de manada, onde um boi vai e todos os outros vão atrás, deixe ele assistir bastante televisão. Há uma pesquisa na Harvard que diz que tudo que ele aprende na escola, com 1 hora de televisão ele esquece tudo. Porque a televisão é auditivo, visual, sensorial e muito movimento. O nosso cérebro ele é seletivo. Aquilo que impacta ele durante o dia é aquilo que ele vai armazenar à noite quando ele vai dormir. E o que impacta mais? Um sermão de 1 hora falado aqui, você ouvindo uma pessoa, ou um filme cheio de som, de imagem, de cor, de movimento? Efeitos. Existem escolas nos Estados Unidos da América que está lá, ó. Esqueci o nome, fugiu agora. Está lá na documentação dela, vai voltar aqui o nome na minha cabeça. Para você matricular o aluno na escola, você tem que assinar lá a responsabilidade que você não vai permitir que ele assista televisão durante a semana, para ele reter aquilo que ele está aprendendo. E é muito sério isso. Muito sério. E isso eu li uma mãe brasileira falando a respeito disso, viu? Que ela chegou lá e quis dar um jeitinho brasileiro lá. Ela matriculou o filho numa dessas escolas e ela assinou a documentação e achou, como é que a escola vai ficar sabendo que meu filho assiste televisão no meio da semana? Depois de 1 mês, mais ou menos, a campainha toca de surpresa. Quem é que estava na porta da casa dela? Não, o professor do filho. Depois a diretora veio para expulsar o filho. O que você coloca no seu cérebro vai influenciar a sua vitória ou a sua derrota nesse grande conflito. Muitas coisas que acontecem na nossa vida são porque em momentos de tensão, onde você tinha que tomar uma decisão, por você não ter se alimentado de maneira correta, por você não ter tido um repouso correto do sono, por você não estar com a mente lúcida, você acaba tomando decisões erradas que causam sofrimento para você e para as pessoas que estão ao seu redor. E é assim que o grande conflito se desenvolve diariamente. Indo para Bissau, eu vi claramente esse negócio. Por isso que eles falam 5 línguas lá. Qualquer pessoa que você converse com ele, eles têm uma facilidade enorme de falar 5, 6 línguas. Física, matemática, lá é português, né? Impressionante a capacidade mental deles. Eu sempre faço esse exercício para vocês entenderem. É um local que não tem energia elétrica, por exemplo, para vocês entenderem a função quão impressionante é a diferença. Porque quando você abre mão da energia elétrica, olha a diferença que faz no seu cérebro. Não acabou não, eu que desliguei. Você está buscando a minha voz agora. Isso ativa partes do seu cérebro que não ativa com o som, porque o som chega até o teu ouvido agora. Isso causa uma acomodação em você. Mas a hora que eu falo sem o microfone, muda até o ambiente. Muda até o modo como você presta atenção onde eu estou falando e como eu estou falando. A tecnologia influencia sim. Muito.
Isso é só um detalhezinho para você entender. Agora, somado a essa carga alta de tecnologia, de luz aí, vem a questão da alimentação. Tem crianças onde os pais têm medo de controlar as crianças e dar comida enquanto a criança pede. E o domínio próprio, que é algo que você tem que desenvolver, dominar a si mesmo, começa pelo apetite. Foi a primeira tentação de Jesus no deserto. Foi a primeira tentação que Satanás veio apresentar para Jesus, foi com relação à alimentação, com relação ao domínio próprio dele. E a Bíblia é bem clara sobre isso, porque termina o verso lá, dizendo assim: depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí Satanás se apresentou: transforma essas pedras em pães. Deixa eu controlar o teu domínio próprio. Para comer tem hora. E lembra que Satanás mudou os tempos e a lei, falando de tempo? Olha como tudo está conectado nos princípios para uma vida plena. Depois das 18 horas, depois das 19 horas, quando você come, você está destruindo o seu organismo. Você destrói seu organismo. Porque já não existe mais substâncias no organismo preparadas para digerir a alimentação. E você destrói. E existem pesquisas agora saindo sobre isso, viu? Antigamente, lembra aquela frase lá dos antigos lá? Comer de manhã como um rei, ao meio-dia como um plebeu e à noite como um mendigo. Agora saem pesquisas confirmando isso aí. Porque o seu organismo leva 2 horas para digerir no período da manhã e assimilar as vitaminas, os açúcares, as gorduras. 2 horas, 2 horas e meia. Depois das 18 horas ele leva 7 a 9 horas. Se você comer a mesma porção da mesma comida. Isso é uma pesquisa recente feita na Alemanha. Li 15 dias atrás aí na internet. Nesses sites conhecidos aí, Globo, não lembro qual site foi. 7 horas, o mesmo ingrediente, a mesma comida, em vez de 2 horas. O espírito de profecia diz que você deve comer de 5 em 5 horas. Logicamente, quem tem um físico saudável, tá? Eu estou conversando com... Entenda aí, viu? Tem equilíbrio na sua vida. Porque depois que você adquire uma diabetes, depois que você adquire alguma doença, um médico vai virar para você e vai falar: você tem que comer de 3 em 3 horas para manter o nível de açúcar equilibrado. Mas isso é uma exceção. São para pessoas que já adquiriram a doença. Mas quem tem um físico já equilibrado, o espírito de profecia diz de 5 em 5 horas. Aí você pensa assim: não, mas eu já fui em vários nutricionistas, pastor, que falam para a gente comer de 3 em 3 horas, fazer 6 refeições por dia, para acelerar o metabolismo, para dar uma emagrecida. Aí sabe o que a Alemanha descobriu? Lá na Alemanha também, na universidade. Quem come de 5 em 5 horas emagrece mais rápido do que de quem come 3 em 3. 5 em 5. Porque é 2 horas e meia para digerir e 2 horas e meia para o seu estômago descansar, porque ele precisa de descanso. Porque senão você vai trabalhar 24 horas o seu organismo. E aí você morre mais cedo. Carro que roda mais para antes dos outros. Motor que roda mais para antes dos outros. De 5 em 5 horas. Você quer comer coisas gordurosas, essas coisas aí, que não é bom, né? Mas se quer comer, não consegue se livrar disso, tem que ser na manhã. Porque é onde o organismo está mais descansado, se é que você não comeu à noite, né? Deu repouso para o corpo, ele está descansado e está pronto para a guerra. Agora você se entope à noite disso, ele já está esgotado, já está cansado, querendo voltar para casa para tomar um banho e dormir,
E aí você manda ele para a guerra. Não aguenta. E são nesses momentos de fraqueza que Satanás pode trabalhar com você. É nesse momento onde o seu cérebro está embotado e fraco que vai vir as tentações. E aí, se eu não tive a minha comunhão com Deus, se eu não permaneci naquele tempo com Deus, se eu me alimento errado ao longo do dia, 90% que você cai. 90% que você vai se enfraquecer e vai ser derrubado por ele. É o grande conflito, gente. Qual é a diferença entre a nossa igreja e muitas outras que eu vejo pregando por aí? É aquilo que eu já disse para vocês. Nós pregamos e ensinamos a necessidade não somente de conhecer a Bíblia, mas de viver a filosofia bíblica. E no céu não vai ter morte. Você sabia disso? No céu não vai ter morte. Por isso que a Igreja Adventista aconselha a pessoa a ser vegetariana. Não é obrigado. Não é questão de salvação. Depende. Na verdade, depende. Ser vegetariano para mim é questão de salvação. E eu vou explicar para você. Para mim, eu termino com esse testemunho meu. Eu falei que ia dar 2, né? Falei de Bissau e agora eu vou falar o outro testemunho. Agosto de 2006. Já tinha orado muito a Deus para me tornar vegetariano. Já tinha lido muitos livros ali, Conselho sobre Regime Alimentar e outros livros que a Casa Publicadora vende, que a igreja, sites também estudei. Só que eu trabalhava num local que fazia carne. Eu comia não arroz, feijão e mistura. Eu comia mistura, feijão e arroz. E eu sempre tentava, ficava 2 meses sem comer e depois eu voltava. E o último estado era pior do que o primeiro, comia muito. E aí teve um dia que eu desisti de tentar parar. E eu comecei a orar então no ano de 2006. No ano de 2006 eu tomei a decisão de estudar Daniel verso por verso. E aí Daniel capítulo 1, verso 8, está escrito lá: e resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei da Babilônia. E aí quando eu li aquele negócio, quando eu fui ler um comentário bíblico, e os comentários que eu lia, todos falando sobre alimentação, e aí indicada a melhora vegetariana. E aí eu fiquei com peso na consciência e comecei a orar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 7 meses e 15 dias de oração. Quando chegou no mês de agosto, eu já não estava mais agradecendo pela comida. Quando chegou no mês de agosto, quando eu ia comer, eu falava assim: ó, Senhor, me desculpa, porque eu sei que não é isso que o Senhor quer que eu coma. Que não é isso que o Senhor recomenda. Então eu não tenho nem que agradecer por isso aqui. Eu tenho que me lamentar por eu estar comendo isso aqui e não conseguir parar de comer. E assim eram as minhas orações naquele ano. Até que eu não guardei a data, mas eu sei que foi em agosto de 2006. Há 10 anos. Até que em uma tarde, 15 horas, perto das 16, depois de eu fazer essa lamentação aí, um prato com arroz, feijão, outras coisas lá, e eu lembro que a carne era frango. Depois que eu terminei a minha lamentação com Deus, eu ouvi uma voz: não é bom que você coma isso. Como era um local público, eu tomei um susto. Eu nem falei amém, nem em nome de Jesus. A hora que eu ouvi a voz, eu abri o olho assustado e olhei para trás. E não tinha ninguém no local.
E a hora que eu botei a minha face pro prato, subiu um cheiro de carniça podre. Na hora eu entendi. Na hora eu entendi que o Espírito Santo, depois de 7 meses e 15 dias de oração constante, o Espírito Santo tirou o desejo de comer carne. Amém. Vocês entenderam a minha frase então? Se você perguntar para mim assim, pastor, comer carne é pecado? Eu respondo, para mim é. Por quê? Porque o Espírito Santo tirou isso de mim. O Espírito Santo tirou esse desejo. Do dia seguinte ali, na mesma hora, nunca mais, nunca. As pessoas, eu vejo algumas pessoas que dizem assim, nossa, mas você não fica com vontade quando fica perto de uma churrasqueira, aquela fumaça, nunca mais. Não dá nem água na boca para você fazer uma ideia. Nada. E aí eu consegui entender um verso de Jesus lá, quando ele diz assim, ó, vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é suave e leve. Eu consegui entender isso aí, por experiência. Eu consegui compreender esse versículo de uma maneira que você não faz ideia, que quando você quer fazer a vontade de Deus, quando você está disposto a fazer a vontade de Deus e orar por isso, mas é orar mesmo, é orar porque eu já não estava mais orando, eu estava clamando para Deus, não orando mais. No primeiro mês eu estava orando, no 7º mês eu estava clamando. De uma hora para outra ele tirou. Amém, Pai. Então talvez você tenha uma luta de repente com bebida, ou com fumo, ou com carne imunda, com café que destrói o organismo também, acelera o organismo, tira do estado de equilíbrio. Eu garanto a você por experiência própria, e você tem que passar pela sua experiência. Se você colocar o seu joelho no chão e começar a orar, e dizer que você não quer mais fazer aquilo, que apesar de ter o desejo de comer, de beber, de fumar, apesar de ter o desejo, você reconhecer esse desejo, mas você pedir para Deus tirar isso de você, eu garanto a você, Ele vai tirar. Amém? Amém. Mas você tem que usar o seu livre-arbítrio. É uma decisão que você tem que tomar. E é só você que pode tomar essa decisão. Deus não vai tomá-la por você. Porque isso envolve um grande conflito, gente, entre o bem e o mal. A alimentação é questão de salvação. Há uma profecia que fala que muitos vão chegar naquele dia lá do juízo e vão perceber que apesar da salvação ser só por Cristo e graças ao sacrifício dele na cruz do Calvário, muitos que perderão a chance de ir para o céu vão descobrir que o que mais influenciou o perder a vida eterna foi o modo como a pessoa levou a questão da alimentação, da sua saúde, vivendo de maneira dissoluta, vivendo de maneira sem domínio próprio. Pense nisso, gente. O princípio para uma vida plena, segundo Gênesis, é você levar uma alimentação para a honra e glória de Deus. Ore por isso. Ore por essa transformação. Porque eu não tenho nada de especial, mais especial que você. Pelo contrário. Se Deus fez comigo, miserável pecador que eu sou, fará com qualquer um que quiser. Amém. Tem que orar e pedir essa transformação. Que o foco da sua vida seja a honra e glória de Deus. Que o foco da sua existência seja ser co-obreiro de Deus nessa restauração da imagem de Deus
que Satanás quer destruir em você. Que você seja uma testemunha poderosa e fiel para as pessoas, motivando-as, aqueles que estão fraquejando, que você seja um motivador e que leve essa mensagem de esperança para as pessoas. Amém, Senhor. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor eterno Deus, agradecemos ao Senhor por esta noite, Pai. Amém. Hoje conversamos sobre princípios da saúde, o qual o Senhor estabeleceu antes do pecado, Pai. Mas a Tua palavra nos mostra, o Espírito de profecia nos mostra como tem sido distorcida essa questão. Na verdade, o inimigo tem envenenado as nossas mesas, Senhor. E o Senhor nos alertou a respeito disso. Dá-nos sabedoria, Pai, na escolha da alimentação. No horário, na quantidade e na qualidade, Pai. Que a nossa alimentação seja somente para a Tua honra e para a Tua glória. Dá-nos o poder do domínio próprio, Pai. Liberta-nos do apetite pervertido, Senhor. Dá-nos domínio sobre a nossa vida e liberta-nos, Pai, para que vivamos inteiramente para Ti, físico, mental e espiritual, Pai. Batiza-nos com Teu Santo Espírito. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amanhã, 20 horas, nós vamos falar